Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos dar continuidade ao nosso curso de mediunidade, hoje estudando sobre mediunidade de efeitos inteligentes e a quarta fase da educação da mediunidade, que é a fase de envolvimento. Hoje você vai aprender sobre vidência, audiência, psicografia, mediunidade sonambúlica, artística, de xenoglossia e, além disso, você vai entender como o nosso guia mediúnico inicia o processo de intercâmbio mediúnico, quando o nosso guia vai tentar interferir nos pensamentos emitidos pelo seu tutelado, durante a parte prática desse curso. Então você está convidado a participar desse estudo e está convidado também a se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Olá, meus amores, meus queridos amigos, tão bom estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso curso de mediunidade. Hoje nós vamos estudar sobre a mediunidade de efeitos inteligentes. Já estudamos sobre a mediunidade de efeitos físicos e hoje vamos estudar sobre efeitos inteligentes. E vamos iniciar também a quarta fase da educação da mediunidade, que é a de envolvimento. Então vejam, como nós vimos na aula passada, a mediunidade pode ser de efeitos físicos ou de efeitos inteligentes. O que seriam os médiuns de efeitos inteligentes? Vejam, são os médiuns dotados de faculdades que produzem comunicações inteligentes, com as quais é possível aprender conceitos morais e filosóficos. Vocês lembram que a mediunidade de efeitos físicos, ela agride os nossos sentidos? E todas as pessoas podem perceber aqueles fenômenos? Já essa situação não acontece na mediunidade de efeitos intelectuais. Por quê? Porque quem percebe mais diretamente o plano espiritual é o médium, e não as pessoas que estejam ali, que estejam próximas. Por exemplo, no caso da vidência, que é a capacidade de ver os espíritos. O médium vidente, ele vê o espírito, mas se tiver uma outra pessoa ao lado dele que não seja médium ostensiva, não vai ver o espírito. E aí ele vai ter que acreditar ou não no médium que vai estar dizendo: olha, estou vendo o espírito, estou ouvindo um espírito, ele está se comunicando, passando uma mensagem. Então a mediunidade de efeitos inteligentes, ela não é claramente, facilmente percebida pelas outras pessoas, a não ser pelos próprios médiums, tá? E por que produzem comunicações inteligentes? Por quê? Porque através da fala, da vidência, da psicografia, mensagens, comunicações vão ser transmitidas. Nós não estamos aqui falando de batidas, de levitação, de transporte de objetos. Nós estamos falando de mensagens, de informações, de comunicações, certo? Essas manifestações nos ajudam a entender o mundo invisível e o estilo de vida que levam os seus habitantes, porque eles vão falar como é a vida espiritual, o que eles sentem, o que eles precisam, vão nos orientar, vão nos instruir. A codificação nos foi transmitida em função da mediunidade de efeitos inteligentes, da psicografia, da psicofonia, que é a capacidade de transmitir pela fala. Nós vamos estudar isso hoje, mas não trouxeram mensagens, informações, toda a codificação, que é aí um manancial fantástico de princípios e orientações à humanidade? Pois muito bem, então eles nos ajudam com certeza a entender o mundo invisível. Existe uma grande variedade de médiuns de efeitos inteligentes, como os sensitivos, audientes, psicofonia, videntes, sonambúlicos, psicógrafos, e nós vamos ver cada um deles agora. Então vamos iniciar com os médiuns sensitivos ou impressionáveis. Vejam, são as pessoas que possuem sensibilidade capaz de sentir com facilidade a presença dos espíritos. Vejam bem o que eu vou falar sobre a mediunidade no caso dos médiuns sensitivos ou impressionáveis. Todo mundo, todos aqueles que são médiuns ostensivos, são médiuns sensitivos ou impressionáveis. É como se fosse a base, a mediunidade preliminar para que outras surjam e desenvolvam-se.
Então, é a capacidade que as pessoas têm de sentir a presença dos espíritos. Elas podem até não ver, elas podem até não perceber claramente, ouvi-los, mas sentem uma presença, uma energia. Por isso que ela é, como nós chamamos, ela não é, ela é, como ele coloca aqui, ó, os médiuns em geral são impressionáveis. Os médiuns em geral precisam da mediunidade sensitiva ou impressionável, para que outras mais fortes e caracterizadas surjam. Então, essa é a primeira, é a base. Então, essa mediunidade ela não é bem definida, pois os médios em geral são impressionáveis. Olha o que ele diz aí. É mais uma qualidade geral do que especial, uma faculdade rudimentar essencial ao desenvolvimento das outras. Então, quem vê é sensitivo. Quem ouve é sensitivo. Quem psicografa é sensitivo. Perfeito? Então, ela é, como ele coloca aí, é uma qualidade mais geral do que especial. Então, vamos agora para os médiuns audientes ou auditivos. São aqueles que têm a capacidade de ouvir a voz dos espíritos. Mas essa capacidade de ouvir, ela pode ser interna, dentro da mente, vem uma ideia forte dentro da mente, como pode ser externa, como você está ouvindo a minha voz. O que é que diferencia ela ser interna ou externa? Potência mediúnica. Quem tem mais potência mediúnica provavelmente escuta externamente. Quem tem menos potência mediúnica escuta apenas dentro da mente, internamente. Então, não é porque eu só escuto dentro que eu não sou médio, audiente ou auditivo. Sou, mas uma potência inferior. Então vejam, os médios auditivos ou audientes são aqueles capazes de ouvir a voz dos espíritos de forma clara e inequívoca. Que, como eu disse, uma voz interior ou exterior. Tais fenômenos ocorrem geralmente nas reuniões mediúnicas, mas não apenas lá. Quem é médium o tempo todo. Então eu posso ouvir a voz dos espíritos em qualquer ambiente, na minha casa, no meu ambiente de trabalho, no meu dia a dia. Depois que, na verdade, nós compreendemos o processo, fica muito mais simples você identificar quando aquela voz é sua, na realidade é uma produção da tua própria mente que pensa, ou aquilo é uma ideia de uma inteligência diferente e que se comunica através da tua mente, certo? Os médiuns audientes podem, assim, conversar com os desencarnados, ouvindo e transmitindo suas instruções para o plano material. Eles são intermediários. O médium é esse intermediário, como nós já falamos na aula anterior. Então, ele ouve e transmite. Perfeito? Ele é o intermediário. Esse tipo de mediunidade é agradável se o médium só ouve espíritos bons. Mas, quando cai presa de um espírito mau, pode caracterizar-se numa tenaz obsessão. Vejam, quem é médium e percebe o plano espiritual. Se eu percebo o plano espiritual, eu posso perceber os espíritos bons ou ruins, elevados ou não. Então eu posso ouvir, como ele coloca, mensagens e comunicações agradáveis, mas eu posso também ouvir coisas desagradáveis, certo? Evelyn, o que é que o médium pode fazer para se proteger? Para evitar de ouvir, ele não tem como fazer isso. A finalidade da mediunidade é exercê-la adequadamente para ajudar os espíritos sofredores, os espíritos infelizes, os espíritos obsessores. Então, o que é que o médium vai fazer numa situação dessa? Ele que estuda, ele que se educa, ele que bem desenvolve com segurança e equilíbrio e seriedade a sua mediunidade, ao perceber um espírito infeliz e sofredor, ele vai fazer o quê? Ajudar. Evelyn, como é que se ajuda espíritos sofredores? Através das reuniões mediúnicas, através de um trabalho que pode ser feito junto à espiritualidade superior para auxiliá-lo. Existem inúmeros mecanismos. Mas o médium, ele não vai simplesmente afastar aquele espírito, tentar afastar aquele espírito como persona não grata. Esse não é o objetivo da mediunidade. O objetivo da mediunidade é auxílio, amparo. Então, se me chega
se eu consigo ouvir um espírito que se coloca numa condição negativa, ele é um espírito necessitado. Então ele precisa do meu auxílio e eu vou ajudá-lo. E aí, quando eu o ajudar, ele vai ser encaminhado. Então percebem que a mediunidade não é para ser egoísta, eu só quero ouvir espíritos bons. Não. Mediunidade é caridade. Finalidade é caridade, ajudar o próximo e com isso crescer e evoluir. Vamos agora para os médiuns falantes ou de psicofonia, tá? O que é a mediunidade falante ou de psicofonia? São aqueles médiuns que permitem que os espíritos se comuniquem através dele pela fala. As pessoas incorretamente utilizam o termo incorporação. Meus amores, vocês que estão agora fazendo o curso aqui com Conhecendo o Espiritismo, vocês vão prometer para a titia Evelyn que vocês não vão mais usar o termo incorporação. Meus amores, esse termo é inapropriado. Incorporação dá a ideia, depois eu vou chegar e falar sobre isso, não é o momento agora, mas dá a ideia que nesses momentos onde onde o espírito fala por intermédio do médium, que ele entra, vocês estão vendo aí a foto? Como se ele entrasse no corpo do médium. E não é isso que acontece. Isso pode acontecer em determinada situação? Pode. E nós vamos estudar isso não agora, quando nós formos falar de obsessão. Lá na frente, nas aulas ainda tem muita caminhada pela frente. Não vou falar sobre isso agora. Essa mediunidade falante não é incorporação. O médium, ele continua ali, senhor de si. O que acontece é uma aproximação do espírito. O espírito fica aqui, ao lado, próximo. Ele tem uma aproximação perispírito a perispírito. Então, quando o perispírito do espírito comunicante se aproxima e entra em contato com o perispírito do médium, há o processo de psicofonia. Mas o espírito não incorporou no médium, ele não entrou dentro do médium. Então, quando vocês quiserem se referir a esse tipo de mediunidade, por favor, psicofonia. Nada de incorporação. Não usem mais esse termo. Porque se vocês usarem, vão dizer, onde você fez esse curso? Ah, eu fiz lá com Conhecendo o Espiritismo. Vocês vão me matar de vergonha. Não usem, tá bom? Então, é o que ele diz. Médiuns que recebem comunicações dos espíritos através da fala. O espírito atua sobre o órgão da palavra, sobre o chakra laríngeo. O médium psicofônico pode não ter consciência do que diz, exprimindo ideias totalmente contrárias aos seus conhecimentos. E por que isso acontece? Nós vamos estudar também, porque esse tipo de mediunidade pode ser consciente, semiconsciente ou inconsciente, tá? Quando o médium é consciente, ele lembra de tudo. Quando ele é semiconsciente, lembra de algumas coisas. Quando ele é inconsciente, ele não lembra de nada. Então, ele pode guardar lembranças claras ou não daquilo que é transmitido. Evelyn, vocês podem se perguntar. Evelyn, voltando aqui rapidinho. Todo médium, ele é uma coisa ou outra? Não. O mesmo médium, em determinadas comunicações, pode ser consciente, em determinadas comunicações semiconsciente, em determinadas comunicações inconsciente. Isso vai depender do tipo de comunicação, da necessidade dele estar mais ou menos consciente, tá? Então, isso varia. Tem médios que são sempre conscientes? Tem, mas isso não é uma regra, tá? Existem médios que transitam nessas fases. E aí vocês podem perguntar, Evelyn, e o que faz com que um médium seja consciente, semiconsciente ou inconsciente? Nós vamos estudar isso lá na frente, quando nós formos detalhar os mecanismos da comunicação mediúnica. Então, eu estou nesse momento só dando o aspecto geral, mas eu vou detalhar isso para vocês no decorrer do curso. Vocês vão entender exatamente o que acontece com o corpo do médium, com o perispírito do médium, em cada uma dessas fases, para vocês entenderem por que uma é consciente, a outra semi e a outra inconsciente.
Então, eu vou adentrar isso lá na frente, não agora. Médiuns videntes são aqueles que têm a capacidade de visualizar, de captar imagens do mundo espiritual. Uns possuem esta faculdade em estado normal, perfeitamente acordados, em estados de vigília, e outros em estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. A vidência é a capacidade de visualizar o mundo espiritual, espíritos ou o mundo espiritual, que existe no mundo espiritual. Tem pessoas que conseguem fazer isso em estado de vigília, completamente acordados, que é o que nós chamamos de dupla vista. Evelyn, não entendi. Dupla vista nós estudamos lá no ESD 3. Vá lá no ESD 3 que vai ter uma aula de dupla vista. Mas a dupla vista nada mais é do que a vidência em estado de vigília. Outras pessoas só conseguem visualizar em estado de transe ou de sonambulismo, tá? Isso varia, mas isso não deixa de ser evidência. Tudo é evidência, só que ela se manifesta de formas diferenciadas, ok? Os médiuns videntes não veem com os olhos carnais, mas sim com os da alma. Por isso, independe de estarem de olhos abertos ou fechados para enxergarem os espíritos. Então, se eles fecharem os olhos, eles vão continuar vendo igualmente, porque, na verdade, são os olhos espirituais, os olhos da alma. É o perispírito que visualiza aquele espírito ou o plano espiritual. Tanto é que os médiuns, quando eles estão em processo de transe mediúnico, muitos ficam de olhos fechados e ficam visualizando o mundo espiritual, dizendo o que eles estão vendo, como o espírito se mostra, se coloca, se mostra na forma masculina e feminina, como se coloca vestido, como está o plano espiritual, o que ele está visualizando. E ele está de olhos fechados, mostrando que não são os olhos físicos que veem, mas os olhos da alma. É preciso saber separar a vidência propriamente dita das aparições acidentais e espontâneas. A vidência, embora varie de intensidade, consiste na possibilidade mais ou menos frequente de se ver os espíritos. Quem visualiza uma vez ou outra, quem viu uma vez de forma esporádica, isso não é médium vidente. Médium é aquele onde a faculdade se mostra mais ou menos consistente, mais ou menos constante, há uma intensidade, há uma continuação daquelas percepções no decorrer do tempo. Então, quem é médium vidente visualiza os espíritos ou o plano espiritual com uma certa frequência. Quem vê uma vez ou outra são situações esporádicas que podem acontecer. Aí vocês podem me perguntar, Evelyn, mas por que acontece isso? Nós vamos estudar isso também lá na frente. Existem várias situações. Às vezes uma situação de muita emoção, às vezes uma perda, uma perda que eu digo de alguma pessoa, que traz um estado de tristeza emocional, às vezes um estado de doença, quando nós estamos adoecidos, o nosso organismo ali naquela debilidade favorece a visualização do plano espiritual, às vezes sob o estado de bebidas ou efeitos alucinógenos. Existem algumas situações que provocam a vidência, mas isso não significa que a pessoa seja médium vidente. Já as aparições podem acontecer, portanto, para qualquer um, mesmo para pessoas que não sejam videntes, como na hora do desencarne. Na hora do desencarne, eles não veem os entes. Então, por exemplo, outra situação, quando a pessoa vai desencarnar, ela não é médium vidente, mas na hora do desencarne, situações excepcionais, ele já visualiza muitas vezes os espíritos, os familiares que lá realmente se encontram. Então, quando os nossos entes queridos estão na hora do desencarne, eles podem perceber o plano espiritual, mas eles não são médiuns videntes. Isso é uma situação pontual, que acontece às vezes em momentos de desencarne, tá? Outras informações importantes sobre os médiuns videntes. Todos os espíritos podem ser vistos, bons ou maus. Não tem essa de só ver espírito bom ou só ver espíritos ruins. Ambos podem ser visualizados, tá?
Como é que isso acontece? Há uma propriedade, na verdade, é uma propriedade do perispírito do espírito que se faz visualizar, que ele sofre uma espécie de condensação, permitindo que ele fique, o seu corpo perispiritual fique mais denso, mais pesado, mais próximo da materialidade e por isso mais fácil de ser visualizado. Tá? Então, os espíritos não são normalmente visíveis, mas quando ele quer se tornar visível para alguém, é como se o perispírito dele sofresse essa condensação. Por que a palavra está entre aspas? Porque a doutrina espírita, os espíritos explicam que não é a palavra exata. Mas, como não há no vocabulário humano uma palavra que explique exatamente o que acontece com o perispírito, eles, por assimilação, por comparação, utilizaram a palavra, o termo condensação, que é o mais próximo daquilo que de fato acontece. Mas não é exatamente isso, tá? Então vejam, há uma combinação de fluidos, tem que haver uma certa combinação de fluidos, uma certa afinidade entre o espírito que vai se tornar visível e o médium vidente, tá? Há uma certa disposição particular do médium vidente para visualizar aquele espírito. Tanto há isso que pode numa sala, num ambiente, haver inúmeros espíritos, mas o médium vidente pode ver um em especial. E a sala está repleta, mas ele não vê todos. Por quê? Por causa disso. Ele pode ver mais de um? Pode. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o ato da a vidência em si, ela não é simplesmente, visualiza, vê e pronto. Não. Há critérios, há situações, há determinadas condições necessárias para que o médium vidente visualize o espírito. Outra coisa, permissão. Às vezes, o médium vidente, ele precisa ter permissão para ver um determinado espírito. Então, não basta o espírito querer ser visto pelo médium. Dependendo da situação, dependendo da condição, dependendo da utilidade, a espiritualidade superior pode não permitir que aquela vidência aconteça, ou ela pode permitir que a vidência aconteça. Tá? Então, às vezes, um exemplo para vocês. Vamos supor que desencarne um familiar querido. Pode a espiritualidade permitir que, ao desencarnar, aquele espírito que desencarnou seja visualizado por algum ente da família, como uma forma de demonstrar que há a imortalidade da alma, que a vida não se extingue com a morte do corpo físico. Então, isso pode acontecer, percebem? Mas houve o quê? Uma permissão da espiritualidade, houve um fim útil para que isso acontecesse. Ou seja, tem que ter um objetivo. O espírito não vai sair por aí se mostrando para pessoas, para os médiuns videntes, sem qualquer utilidade. Mesmo os espíritos ruins têm um fim. Ou é prejudicar, ou é causar medo, ou é pedir uma ajuda, enfim. Mas tem sempre uma utilidade, tem que ter um fim, um objetivo. Não há visão permanente, ou seja, ininterrupta. Não há um médium vidente que visualize o plano espiritual 24 horas por dia. Por quê? Vejam, como nós ainda somos muito imperfeitos e ainda não temos o total preparo para isso, nós ficaríamos desequilibrados, perturbados, se nós víssemos o plano espiritual 24 horas por dia. O tempo todo estivéssemos ali naquele convívio. Por isso que ela não é permanente. Ela é realmente temporária. O médium visualiza e depois para de ver. Tem que ser assim, principalmente pela nossa condição ainda. Vejam, nos mundos mais avançados, a conversação ela é articulada ou é pelo pensamento, tá? Então vejam, o que acontece? Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, nos mundos avançados a situação muda um pouquinho, tá? Nos mundos mais avançados, como as pessoas já são naturalmente médiuns ostensivas e já estão mais facilmente habilitadas e acostumadas a trocar experiências, a estar em contato com o plano espiritual, essa evidência ela é praticamente permanente.
ela é praticamente constante. Não só a vidência, a capacidade de ouvir, de audiência. Por quê? Porque isso já é natural. Eles já estão acostumados. Tudo aquilo que já é natural para nós já não faz parte do nosso dia a dia, a gente já não sente mais aquilo já não incomoda, aquilo já não parece algo fora do normal. Não é que para nós seja fora do normal, mas não é ainda costumeiro entre nós. Nos mundos mais avançados, não. Lá as pessoas, os habitantes, já têm a mediunidade constante, ostensiva, então eles visualizam, eles estão em constante comunicação com o plano espiritual. Aí lá é praticamente permanente, tá? Bom, essa capacidade de visualizar os espíritos pode vir junto com a audiência. Então, eu posso ver o espírito e posso ouvir o espírito, tá? A forma como o espírito pode conversar comigo pode ser pelo pensamento, pela telepatia, que é a forma de comunicação essencialmente visualizada, vista, encontrada na erraticidade, mas pode ser pela forma articulada também, articulando como eu converso com vocês, tá? Então, não significa que o fato das vezes a gente visualizar o espírito e ele ficar com a boca fechada, que ele não esteja se comunicando conosco. Lembrem, ele pode se comunicar pelo pensamento. Então, eu posso estar visualizando o espírito e posso estar percebendo a sua mensagem através do pensamento que me chega à mente, tá? As aparências fantásticas, como é que eles se mostram? Sempre com a forma humana ou ele pode se apresentar com aparências diversas? A forma, em regra, é a forma humana. Mas dentro disso pode ter variações? Pode. Nós já não estudamos sobre a propriedade plástica do perispírito? Nós já não estudamos que, pela propriedade plástica do perispírito, o espírito pode plasmar a forma que ele quiser? Então, ele pode plasmar uma forma parecida, por exemplo, com um anjo, com uma imagem mais iluminada, ele pode plasmar uma imagem mais feia, mais próxima. Tem espíritos que se plasmam como diabos, como animais, ou seja, com formas horripilantes. Isso pode acontecer? Pode. Pode, porque o perispírito é plástico. Eu penso, eu crio. Eu penso, eu crio. E aí eu posso plasmar o que eu quiser. E se eu plasmo o meu perispírito com uma forma diferenciada e eu me mostro daquela forma para o médium vidente, ele vai ver o meu perispírito como eu me mostro. E é por isso que os médiuns nas reuniões mediúnicas, eles dizem, olha, esse espírito ele está na forma de animal, na forma de um lobo, ele está numa forma de criança, ele está numa forma de um jeito ou de outro. Ele vê o espírito da forma como o espírito se mostra, tá? Por isso ele pode se mostrar com enfermidade. Se o espírito acha que ele está doente, sem braço, sem perna, com dor, sangrando, o médium vai ver ele daquela forma. As aparições noturnas. Evelyn, os espíritos aparecem normalmente mais à noite do que durante o dia? Não, não tem nada disso. Aparece tanto durante o dia quanto à noite. Mas por que que às vezes à noite é que há um maior número de incidência? Porque a luz solar, ela dificulta pela luminosidade muitas vezes a visualização do espírito. Porque nem sempre o espírito se mostra completamente perfeito. Não é que ele não se mostre. Às vezes o médium não tem potência mediúnica para ver o espírito completo. Às vezes o médium só vê uma chama, só vê uma parte, só vê uma sombra. Não é que o espírito se mostre em sombra. Não é que o espírito se mostre pela metade. É a potência mediúnica da vidência daquele médium que não permite que ele veja completo. Então, quando a potência não é muito grande, a luz, muitas vezes, ele tem mais facilidade para ver à noite do que ver durante o dia, que a luz solar já obscurece pela luminosidade que ela emite, tá? A luz solar. Então, às vezes, é isso que acontece. Mas a quantidade, não existe isso, que a vidência é mais fácil à noite. Não. A capacidade mediúnica é a mesma, seja de dia, seja de noite. Essa vidência pode ser apenas visual, mas ao se tornar visível, o espírito pode também se tornar tangível.
Nós já estudamos isso um pouquinho na mediunidade de efeitos físicos e quando estudamos também sobre materializações de espíritos. Então, ele pode se tornar visível e tangível, no sentido de eu tocar e sentir o espírito. Aquela condensação, entre aspas, que acontece, ela é maior e há aí, claro, que a utilização do ectoplasma elaborado para que haja materialização. Ela pode ser provocada ou espontânea, ou seja, o médium pode buscar, querer visualizar o espírito ou pode acontecer de forma espontânea sem que ele esteja ali pensando ou desejando aquilo naquele momento. O médium vidente pode ver de várias formas, isso é potência mediúnica. Ele pode ver como uma chama, como se fosse um clarão, algo mais vaporoso, pode ser como algo diáfano, quase transparente, ou nítido, perfeito, como ele vê um encarnado, ou seja, graus diferentes. Ele pode ver partes mais ou menos nítidas, tá? Vejam que isso varia. Mais uma vez eu repito, não é que o espírito se mostre de formas diferentes, mas o médium é que tem, os médios são todos médiuns videntes, mas cada um tem uma potência diferente e vê o mesmo espírito de uma forma diferente. Então pode estar o mesmo espírito aqui na nossa frente e 10 médiuns, cada um vai dizer que viu de uma forma. Por quê? Porque as potências mediúnicas são diferentes. Eles vão se mostrar com trajes e acessórios, como eles quiserem. Não é a força do pensamento? Então, se eu quiser estar com um vestido assim, um assado, eu posso, com trajes, acessórios, cachimbos, óculos, enfim, eu posso me mostrar dessa forma sem problema nenhum. Nós precisamos sempre estudar o mundo invisível, para que nós possamos bem compreender todas essas peculiaridades. Quanto mais eu estudo, mais eu compreendo realmente aquilo que é evidência e aquilo que pode ser uma alucinação da nossa mente. Evelyn, existe alucinação? Existe. Tá? Pode ser uma alucinação? Pode. Às vezes, por ficarmos impressionados excessivamente com alguma coisa, com uma imagem, muitas vezes aqui o cérebro pode reproduzir aquilo e nós acharmos que aquilo é uma evidência, quando na verdade não é. Por isso a necessidade de estudar, de compreender, para que nós possamos diferenciar o que de fato é mediunidade, o que é, no caso, uma alucinação. Médiuns sonambúlicos são aqueles que, durante o trânsito de desdobramento mediúnico, agem sob a influência do seu próprio espírito. Vocês conhecem o sonambulismo, que são aquelas pessoas que normalmente estão em estado de sono, levantam, falam, se movimentam e às vezes não lembram de nada. Normalmente não lembram do que acontece. O que está acontecendo ali? Ou a pessoa, o seu perispírito se emancipou, se desdobrou e começou a atuar no plano espiritual e, diante disso, ele acha que há uma necessidade de utilizar também o seu corpo físico. Mas quem é que está agindo? É o corpo físico em si? Não. Quem está agindo é o espírito, é o próprio espírito, é a própria alma do médium que se emancipa e entra em contato com o plano espiritual. E aí ele fala o que vê, ele começa a agir, mas é ele que está agindo em desdobramento e pode eventualmente ou não precisar do seu corpo físico, achar que ele precisa do corpo físico. Por isso que às vezes o sonâmbulo se levanta, faz as coisas, porque na verdade o espírito está fazendo e acaba meio que imprimindo aquela necessidade ao corpo físico. Mas durante o estado de sonambulismo, existe a mediunidade de evidência. Ou seja, o médium em estado sonambúlico, ele consegue visualizar o plano espiritual e consegue falar. Eu estou vendo tal coisa, eu estou vendo tal espírito, ele está dizendo isso, está dizendo aquilo. E quando ele está lúcido, em estado de vigília, ele não consegue. Ele só consegue quando ele entra em estado de transe sonambúlico. Isso é possível? É. Isso é possível também. São tipos de mediunidade. Nesse caso, ele é um médium sonâmbulo ou médios sonambúlicos, tá? Isso acontece. Então, são eles mesmos que, desprendendo-se dos seus corpos físicos em estado de emancipação da alma, projetam-se no mundo espiritual e conversam com os desencarnados, vendo, ouvindo e percebendo o que vai à sua volta. Vivem, durante breves instantes, a liberdade dos espíritos livres,
Seus sentidos não sofrem as limitações provocadas pela matéria. Então, nesses breves instantes, eles estão vivendo ali momentaneamente a vida de espíritos e, com isso, interagindo com o plano espiritual. Perfeito? Então, vamos seguir. Os médiuns sonambúlicos, esse tipo de médium, pode nos transmitir tudo o que lhe acontece durante o transe. Ele vai falando, vai explicando. Inclusive falar dos conselhos que recebe dos bons espíritos. Os espíritos falam, ele ouve e ele reproduz. Quando no plano espiritual. Então também são conhecidos como sonâmbulos, os médiuns que perdem a consciência durante as comunicações, tá? Vejam, aqui nós temos um relato que há lá no livro dos médiuns, no capítulo 14, sobre os médiuns sonambúlicos, tá? Sonâmbulos. O rapaz, ele era vidente e clarividente. Então vejam como eu vou ler aqui para vocês perceberem como funciona a mediunidade sonambúlica. Então, um rapazinho de 14 para 15 anos, de inteligência bastante curta e de instrução extremamente limitada, em estado sonambúlico, porém, dava provas de extraordinária lucidez e grande perspicácia. Isso principalmente no tratamento de doenças, tendo feito numerosas curas consideradas impossíveis. Certo dia, atendendo a um doente, descreveu a sua moléstia com absoluta exatidão. Isso não basta, lhe disseram. Agora é necessário indicar o remédio. Então, quando ele estava em estado sonambúlico, ele conseguia visualizar a problemática das pessoas, as doenças, as enfermidades, e ele descrevia aquelas doenças em estado sonambúlico. Aí ele descreveu. Aí as pessoas que estavam ouvindo disseram: mas isso não basta. Você descreveu a enfermidade, agora nós precisamos do remédio para poder curá-lo. E aí ele respondeu: não posso, respondeu ele, meu anjo doutor não está aqui. A quem chama você de anjo doutor? Aquele que dita os remédios. Então não é você mesmo que vê os remédios? Ele diz: oh não, pois não estou dizendo que é o meu anjo doutor quem os indica. Assim, nesse sonâmbulo, quem via a doença era o seu próprio espírito, que para isso não precisava de assistência, mas a indicação dos remédios era feita por outro espírito. Se esse não estivesse presente, ele nada podia dizer. Sozinho, ele era apenas sonâmbulo, assistido pelo que ele chamava de seu anjo doutor. Quando o garoto descreve com exatidão a doença, ocorre o fenômeno da clarividência. No estado sonambúlico, seu perispírito expandiu. Ele viu o órgão doente da pessoa consultada, que era o encarnado. Quando ele relata: meu anjo doutor não está aqui, ocorre o fenômeno da vidência. No caso da vidência, ele via o perispírito do espírito que o assistia. Então, eu vou explicar para vocês. Aí nós falamos em clarividência e em vidência. Vejam, clarividência por quê? Porque é o espírito do próprio médium que, quando estava nesse estado sonambúlico, conseguia visualizar o órgão doente da pessoa. Quando ele estava acordado, ele não via o órgão doente. Então, e quem estava vendo o órgão doente era um outro espírito que estava explicando para ele? Não, era ele mesmo, mas não em estado de vigília, em estado sonambúlico. Por isso que nós chamamos de clarividência, porque o clarividência indica que é em estado sonambúlico que aquela percepção acontece. Então, o próprio espírito do médium, em estado de sonambulismo, conseguia visualizar algo diferente de quando ele estava acordado. Ele via os órgãos doentes. Mas, onde é que entra a vidência? Quando ele visualizava o anjo guardião ou espírito, como ele chamava ali, o anjo doutor, e o anjo doutor lhe ditava os medicamentos. Então, quando ele relata: meu anjo doutor não está aqui, ocorre o fenômeno da vidência. Por quê? Porque ele estava visualizando os outros espíritos e, nesse caso, servindo também de intercâmbio. Percebe? Porque quando ele
relatava o que o outro espírito lhe falava, ele não está servindo de intermediário com o plano espiritual? O espírito que ele visualizava em evidência dizia aquilo, o remédio, e ele retratava, ele falava para as pessoas. Então percebam aí a diferença. A clarividência era o próprio espírito dele, a evidência quando ele estava visualizando o outro espírito, e esse outro espírito estava se utilizando dele para intermediar a mensagem, que era os medicamentos, tá? Médiuns curadores. São médiuns curadores aquelas pessoas que possuem o poder magnético ou o dom de curar as enfermidades orgânicas ou aliviar dores pela imposição das mãos ou pela prece. A fé, aliada ao magnetismo do médium e auxílio dos bons espíritos, realiza os fenômenos de curas. Jesus era um médium curador. Podem também ser classificados como médium de efeitos físicos. Há quem os coloque como uma classificação da mediunidade de efeitos físicos. Por quê? Porque a pessoa está doente e de uma hora para outra não está mais. E é algo que todas as pessoas visualizam. Jesus não fazia as curas e todo mundo não via que as pessoas ficavam curadas da cegueira, enfim, pessoas que tinham problemas físicos, eram recuperadas, pessoas que tinham hanseníase. Então, as curas não aconteciam e todo mundo não visualizava. Nós não falamos que a mediunidade de efeitos físicos é aquela que agride os sentidos das pessoas. Então, por isso que ela, na realidade, ela é até mais apropriada para a mediunidade de efeitos físicos, mas nós estamos colocando aqui porque ela é colocada também como mediunidade de efeitos inteligentes. Mas o importante é que vocês entendam o que é mediunidade de cura. Médiuns psicógrafos ou escreventes são aqueles que permitem que os espíritos, ou seja, que eles têm a capacidade de se comunicar com os espíritos, de trazer mensagens do plano espiritual através da escrita. Então, são os que transmitem as comunicações do espírito através da escrita. São muito comuns. Dividem-se em mecânicos ou passivos, também chamados de involuntário ou inconsciente, semimecânicos, involuntário ou consciente, e intuitivos, voluntário e consciente. O que são os médiuns mecânicos ou passivos, tá? É quando, na verdade, a atuação do espírito é diretamente no braço, nos braços do médium, tá? É mecânico porque nessas situações, por que eu coloco involuntário? Porque ele não quer, não é o médium quer, não. O braço começa a sofrer impulsos, ele começa a se movimentar, vejam o que eu estou querendo fazer aqui, ele começa a se movimentar sem a vontade do médium, não é que ele diz, se movimenta, não, são movimentos involuntários, tá? E muitas vezes inconscientes, por quê? Porque nessa situação, o médium escreve, ele não sabe o que ele está escrevendo. Ele só vai saber o que escreveu quando ele for ler depois. E isso acontece por quê? Porque o médium que atua, o médium não, o espírito que atua, ele atua diretamente no braço. Ele não passa a mensagem pela mente do médium. Se ele passasse a mensagem que ele quer escrever pela mente do médium, o médium teria consciência daquilo que ele escreve. Mas na psicografia mecânica ou passiva não há isso. Ele atua diretamente sobre o braço, por isso não passa pela mente, por isso é inconsciente, porque se não passou pela minha mente, eu não tenho consciência daquilo que está sendo escrito. E involuntário por quê? Porque o braço sente esse impulso de forma involuntária, certo? Aqueles espasmos sem que ele controle. Semimecânico é involuntário, ele sente também esses movimentos, esses espasmos no braço, tá? Mas por que eu coloco consciente? Por quê? Porque no caso do semimecânico, a mensagem, ele toma ciência da mensagem, sim, mas na hora que ele está escrevendo, a mensagem, o espírito passa a mensagem pela mente do médium, passa, mas ele só toma ciência daquilo que ele está escrevendo na hora que ele está escrevendo. Vai escrevendo, ele está vendo, ele vai lendo o que está sendo escrito, certo? Diferentemente dos médiuns psicógrafos intuitivos. Por quê? Porque eles escrevem pela sua vontade,
eu percebo e é consciente, ou seja, a mensagem vem previamente na minha mente, eu entendo a mensagem, movimento meu braço com a minha própria vontade e começo a escrever. Essa intuitiva é muito comum e as pessoas confundem, principalmente quando estão no início, porque elas dizem, Evelyn, eu não sei se sou eu ou se é uma mensagem mediúnica. Por quê? Porque eu estou consciente de tudo que está acontecendo, a mensagem vem na minha mente, eu fico pensando, será que não é minha? Então, a mensagem vem previamente e aí você escreve. Então, você não toma ciência da mensagem antes, ou você não toma ciência da mensagem na hora que você escreve. Você toma ciência da mensagem antes e depois você escreve. Existem ainda outros tipos de mediunidade, de efeitos inteligentes, outros tipos de médium, tá? Segundo o Livro dos Espíritos, nós vamos comentar alguns deles aqui, mas eu não vou aprofundar, porque nós vamos ter uma aula mais lá no fim, já no finzinho do curso, onde nós vamos falar sobre as mediunidades incomuns de efeitos físicos e as mediunidades incomuns de efeitos inteligentes, onde nós vamos voltar para essa temática e aí sim explicar com calma essas mediunidades. Então aqui eu vou pincelar, vou falar rápido. Evelyn, ainda fiquei com dúvidas. Lá no fim, quando eu for detalhar, nós vamos explicar melhor, tá? Então vamos lá. Médiuns pneumatógrafos. Médiuns pneumatógrafos, na realidade, são médiuns aí já um pouco incomuns, tá? Esses são aqueles que permitem, ou através deles é possível, o que nós chamamos de escrita direta. Quando determinadas escritas aparecem num papel, numa parede, onde quer que seja, sem que o médium tenha ido lá escrever. Não deixa, na verdade, uma variação de médiums de efeitos físicos, porque é o ectoplasma do médium que é utilizado para que a escrita surja, tá? Então, aí fica o papel, por exemplo, um papel dobrado e passa-se alguns minutos e quando se abre tem ali uma mensagem. Então, isso é o que nós chamamos de médiuns pneumatógrafos, onde a escrita direta acontece. Então, só os que têm a capacidade de obter escrita direta dos espíritos, não é possível. São os que têm a capacidade de obter escrita direta dos espíritos. Não é possível a todos os médiuns escreventes, não é possível a todos os médiuns psicógrafos, de psicografia, tá? Isso não acontece com todos, apenas com alguns. Olha o que ele diz aí, fenômeno muito raro. E os médiuns de psicografia, em geral, isso é algo muito comum. E aí ele diz, muito raro e, sobretudo, muito fácil de ser imitado. Desenvolve-se provavelmente pelo exercício. Conforme seja maior ou menor o poder do médium, a potência mediúnica dele, obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras, frases e mesmo páginas inteiras. Então, isso varia de médium para médium. No caso deles, basta colocar uma folha de papel dobrada num lugar qualquer ou indicado pelo espírito durante uns 10 minutos, um quarto de hora, às vezes mais, e aí, claro que nessa situação a prece e o recolhimento são condições essenciais. O ideal é que a prece e o recolhimento estejam presentes em todas as comunicações mediúnicas, mas no caso da pneumatografia ela é mais ainda relevante. É por isso que se pode considerar impossível a obtenção de coisa alguma numa reunião de pessoas pouco sérias ou não animadas de sentimentos de simpatia e benevolência. Por quê? Porque se precisa da prece, do recolhimento, e isso aí precisa de seriedade, comprometimento. Pessoas que só estão buscando curiosidade ou brincadeiras, provavelmente não vão obter comunicações de escrita direta. Temos ainda o que nós chamamos de mediunidade artística, tá? O conhecimento do mundo não se expressa apenas em conceitos abstratos, fórmulas matemáticas ou equações geométricas. Pela arte é possível captar a realidade de forma imediata, intuitiva e sensível. Tem como base o sentimento. A arte se exprime por meio da percepção do belo e da experiência estética. Kardec considera que as manifestações artísticas são tanto mais grosseiras, rudes, contendo características de fealdade, quanto menor for o senso moral do artista.
Então, nesse caso, as manifestações, as mensagens, elas são trazidas, sim, mas elas são trazidas através da arte, da música, da pintura, dos versos, enfim, da prosa. Então, de várias maneiras, a mediunidade, a mensagem mediúnica pode ser trazida. E aqui, nesse caso, prepondera o sentimento e não a racionalidade, os conceitos, as fórmulas matemáticas ou geométricas, como ele diz. E quanto mais evoluído, mais moralizado, mais depurado for, claro, o artista que traz a mensagem, mais bela será a obra. Então, quanto mais, como ele diz aqui, são tanto mais grosseiras, rudes, feias, quanto menor for o senso moral do artista. Então, quanto mais depurado, mais belas serão as obras, as mensagens, as pinturas, as músicas e vice-versa. Nesse caso aqui, continuando ainda sobre as manifestações mediúnicas artísticas, o espírito comunicante e médium possuem o conhecimento artístico necessário para viabilizar a manifestação. Vejam, o médium, ele pode não ter o conhecimento na atual existência, ele pode nunca ter estudado música, ele pode nunca ter estudado pintura, ele pode nunca ter estudado versos, enfim, nessa vida ele pode não ter tido nenhum conhecimento, mas ele necessariamente tem que ter tido esse conhecimento ou na erraticidade, no plano espiritual, em algum dos intervalos das suas reencarnações ou em reencarnações passadas. Mas em algum momento do passado ele aprendeu aquele conhecimento. E o espírito comunicante, igualmente, tem que ter aprendido isso em algum momento. Então, o conhecimento que o médium tem do assunto pode ter origem em experiências reencarnatórias anteriores, em aprendizado desenvolvido no plano espiritual ou em aquisições obtidas na atual vivência física. Eu posso, por exemplo, estudar nessa vida física? Posso também. Isso não impede que eu permita uma comunicação mediúnica desse estilo, tá? Não é eu preciso necessariamente não ter estudado nessa existência, não. Eu posso ter. Vai ser diferente uma arte minha de uma arte trazida via comunicação mediúnica. Fato é que se eu não tiver nessa existência conhecimento, eu preciso ter tido esse conhecimento em vidas passadas ou no plano espiritual. Quanto mais aprofundado for o conhecimento do espírito e do médium no assunto, melhores e mais belas as obras, melhores e mais belas obras produzirão. Natural, fácil entender isso. Vejam, os principais tipos de médiuns para manifestações artísticas são médiuns, pintores ou desenhistas, que permitem e trazem mensagens mediante pinturas ou desenhos, médiuns músicos, que trazem músicas em estado de transe, os médiuns de efeitos musicais, que é uma variação de médiuns de efeitos físicos, onde não é ele que toca, não é ele que traz a música através do uso do seu próprio corpo, não. É como se fossem músicas que tocam no ambiente. Então eu coloquei aí um piano tocando sozinho, é o que acontece. Os instrumentos musicais tocam sozinhos, tá? Então provocam o funcionamento de certos instrumentos sem o contato do médium. São muito raros. Por isso que eles não são médiums musicais, são médiuns de efeitos musicais. Então, do organismo do médium são médiuns de efeitos físicos, esse aí também, tá? Mas eu trouxe aqui para vocês verem a diferença dos médiuns musicais. Então, do organismo do médium emana o fluido, que é o ectoplasma. Aí veja, o fluido do perispírito penetra a matéria e se identifica com ela, anima de uma vida fictícia e aí obedece à vontade do espírito, movimentando-se e produzindo a música. Então aquele fluido, ele vai até o piano, por exemplo, encharca o piano com aquele fluido, ele adquire uma vida fictícia, momentânea, temporária, e aí o espírito, pela força do pensamento, ele imprime a vontade que ele quer naquele fluido que está ali ao redor do piano e faz com que ele obedeça à vontade, se movimente e produza a música, tá? O espírito que está fazendo, mas se utiliza dos fluidos do médium de efeitos musicais. Temos ainda os médiuns versejadores, que obtêm versos, comunicações, mensagens em versos. Temos os médiuns poéticos, que são aqueles que trazem poesias em processos mediúnicos. Então percebam que tudo isso são variações de médiuns artísticas.
mediunidades artísticas. Temos ainda os médiuns literários, tá? Que tem um estilo, são aquelas pessoas que têm um estilo realmente daquelas pessoas que escrevem, que, como nós colocamos aqui, dissertam com sagacidade, esperteza, astúcia, têm um estilo correto, elegante, frequentemente de notável eloquência. Então, nós vemos pela forma das mensagens, pela maneira como o médium traz a mensagem, que ele é um médium literário. Temos ainda os médiuns historiadores, que eles têm aptidões para trazerem explanações históricas, tá? E vejam, essa faculdade independe dos conhecimentos do médium. É como se o médium tivesse uma facilidade para trazer comunicações desse conteúdo, desse contexto. Então, os espíritos trazem manifestações históricas, explanações históricas, através dos médiuns historiadores. Vamos agora falar também de um outro tipo de mediunidade incomum, que é a mediunidade poliglota ou especular. Mediunidade poliglota e especular, porque poliglota é uma, especular é outra. O que é a mediunidade poliglota ou de xenoglossia? É quando o médium ele fala em idiomas que ele desconhece, como aconteceu, por exemplo, com os apóstolos no fenômeno de Pentecostes, quando os médiuns falaram em vários idiomas, eles evangelizaram em outros idiomas, tá? Então, como isso é possível? Mesma coisa dos médiuns artistas, tá? O médium, ele tem que ter aprendido aquele idioma, ou nessa existência, ou em existências anteriores, ou na erraticidade. Se ele for uma pessoa que nunca teve contato com aquele idioma em momento algum, ele não vai ser um médium poliglota. Tá? Então, eu posso, por exemplo, não ter tido contato com o alemão nessa existência, mas se eu tive em existências passadas ou na erraticidade, se eu vier com essa mediunidade, eu tenho condições de ser um médium de xenoglossia ou poliglota. Então, os médiuns que durante o transe falam ou escrevem em línguas estrangeiras, também conhecida como mediunidade de xenoglossia, são muito raros, tá? O médium só tem condições de transmitir mensagens em língua estrangeira quando tem o domínio desta, na presente existência ou reencarnações anteriores. Então, por exemplo, Chico Xavier, ele era um médium poliglota. Ele tinha essa capacidade, tá? Mas ele precisou, em algum momento, ter conhecido aquele idioma em vidas passadas, tá? Os médiuns polígrafos, eu já vou falar o que é especular no próximo slide, tá? Há os médiuns polígrafos, vejam, aqueles cuja escrita muda com o espírito que se comunica, ou que estão aptos a reproduzirem a escrita que o espírito tinha em vida. O primeiro caso é muito comum, o segundo, da identidade da escrita, é muito raro. Então, os médiuns polígrafos são aqueles que mudam a escrita. Vem um médium, ele escreve com uma letra. Vem um médium não, vem um espírito, ele escreve com uma letra. Vem outro espírito, a letra muda. Então, quando você vai ver a mensagem escrita, você vê que cada comunicação, a letra é diferente. Isso é um médium polígrafo. Agora, quando há identidade de escrita, é bem mais raro. Também é um médium polígrafo, mas aí é muito mais raro. Por quê? Porque às vezes pode mudar a escrita, mas não significa dizer que a escrita realizada é exatamente igual a que o espírito tinha quando encarnado. Entenderam? E aí isso é bem mais raro. Então, médiuns polígrafos é quando a letra muda. Agora, quando a letra muda exatamente para a mesma caligrafia do espírito, aí também é médium polígrafo, mas é bem mais raro, ok? E o que é a mediunidade especular? É aquela mediunidade que ela é escrita de modo invertido e que ela só pode ser lida quando você coloca ela na frente do espelho. Então, são casos excepcionais onde a mensagem mediúnica é recebida em língua estrangeira e invertida, escrita de trás para frente. Então, a leitura é pelo espelho, é uma mediunidade especular. A mediunidade especular pode ser na nossa própria língua, sem problema nenhum, como ela pode ser ainda no caso de xenoglossia ou poliglota, num outro idioma e ainda invertido. Eu trouxe aí para vocês um exemplo, tá? Essa primeira foto aqui à esquerda é a mensagem como ela foi escrita, invertida, tá? E tá no inglês. E aí, quando a do lado direito é quando ela foi colocada no
no espelho, e aí você tem condições de ler a mensagem de forma correta. Então, olhem que interessante essa mediunidade especular, né? Muito interessante. E é o que acontece aí também, tá bom? Temos ainda o que nós chamamos de mediunidade de psicometria. Veja, é a possibilidade que determinadas pessoas têm de ler impressões ou recordações ao contato com objetos. Então, vamos supor, aqui, eu pego meu celular, vamos supor que esse celular seja de uma outra pessoa. O médium psicômetra, ele pode tocar no celular, que era de uma outra pessoa, ou ele pode olhar, depende. E eu consigo saber tudo referente ao objeto, que foi a matéria-prima que compôs aquele objeto. Eu posso saber tudo sobre aquele objeto e a matéria-prima dele, como eu posso saber tudo sobre a pessoa que possuiu aquele objeto. Então, vamos supor, esse celular é da Evelyn, a Evelyn está assim, assada, a Evelyn está... por exemplo, se eu estiver desencarnada, a Evelyn está desencarnada, mas ela está bem, ou ela não está bem, ou ela está nessa condição, enfim, consegue acessar a condição do espírito, esteja ele onde estiver, mediante o contato com o objeto que pertencia a Evelyn. Pode ser uma foto, enfim, algum objeto. Então, vejam, é a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Nesse sentido, o médium psicômetra, que possui essa faculdade, que é rara, tocando em determinados objetos, ele entra em relação com as pessoas e fatos ligados àquele objeto. Essa percepção se verifica em vista de tais objetos se acharem impregnados da influência pessoal do seu possuidor. Alguns médiuns necessitam sentir o objeto pelo tato, a fim de fazer a leitura psicométrica. Para outros, porém, é suficiente observar o objeto. Isso depende da potência de cada um. Então, vejam, o que é que nos mostra aqui? Essa leitura, ela ocorre por duas vias. Uma, percepção dos fatos impressos na aura do objeto. Na verdade, é como se aquele objeto ficasse impregnado com as energias do seu dono. Então, como ele está ali impregnado com as energias, o médium psicômetra, ele capta essas energias e ele consegue, ao captar essas energias, entrar em conexão com as situações relacionadas ao objeto ou ao dono daquele objeto. Mas também pode ser que normalmente, às vezes, não tem nada de vibração, de energia da pessoa que possuiu naquele objeto. Não tem nada disso. Mas, como aquele objeto pertencia a uma determinada pessoa ou pertence, ele, ao tocar ou olhar aquele objeto, ele telepaticamente se conecta com o possuidor daquele objeto. É como se aquilo ali fosse, aquele objeto, fosse algo que desperta nele a telepatia e ele consegue visualizar e compreender o que está acontecendo ou aconteceu, a história da pessoa ou do objeto. Então, ele entra em relação telepática, tá? Que o médium psicômetra faz com a mente de quem possui o objeto, independente dele estar encarnado ou desencarnado. Então, é como se eu saísse daqui, eu fosse lá na mente da pessoa que possui aquele objeto, tá? Então, é uma forma de startar um processo telepático. Então, isso é também mediunidade de psicometria, mas também vamos falar sobre ela lá na frente, ok? Meus amores, finalizamos então as mediunidades de efeitos inteligentes. Vamos adentrar, como vocês sabem, o nosso curso sempre tem a parte teórica e a parte prática. Vamos agora adentrar na parte prática. Vamos adentrar na quarta fase da educação da mediunidade, que é a fase de envolvimento. O que é a fase de envolvimento? Essa fase ela é muito legal. Por quê? Porque nessa fase o guia mediúnico que já está conosco, nos orientando em cada uma das fases, nos auxiliando, é ele que vai estar conosco nessa fase. Nada de espírito sofredor ainda. O que o nosso guia mediúnico vai fazer? Ele vai começar a atuar sobre a mente. Até então, na fase de contato, lembra que eu falei que não havia nada de mente?
nada ainda de conexão mental, era só física, percepções físicas. Pois é, agora já inicia uma interferência mental. Vocês estão pensando, interferência mental? Como assim, Evelyn? Nessa fase, o guia mediúnico ele vai interferir, ele vai tentar interferir no nosso pensamento, para que o estudante possa perceber uma outra ideia, querer se sobrepor à ideia dele. E ele vai dizer, mas eu não estou pensando isso, e aquela ideia está lá. Ou seja, é uma interferência mental para ele ter condições de identificar o que é dele e o que não é dele. Os médios não dizem sempre, Evelyn, eu não sei o que é meu. Evelyn, eu não sei se esse pensamento é meu ou se não é. Pois aqui nós vamos começar a ensinar os alunos a ter essa percepção. Então vejam, o envolvimento permite ao médium avaliar a natureza do comunicante por meio do seu campo mental, para exercer controle sobre a comunicação. Então vejam, na verdade, o que nós vamos ensinar também aqui é o controle ao médium. Eu sempre digo, o médium tem que controlar a comunicação. O médium tem que ter controle de tudo aquilo que acontece durante a comunicação. E aqui ele vai exatamente trabalhar esse controle, tá? Vocês vão entender. Vamos seguir aqui que vocês vão entender. Então, o controle do médium depende da intenção do espírito. Se de propósitos elevados, o médium pode permitir maior liberdade ao comunicante, usufruindo da mensagem. Se de propósitos suspeitos, com agitação excessiva, carregados de desespero, raiva, revolta, o médium conterá seus impulsos e vocabulário. Vejam, o médium tem que controlar a comunicação, certo? Ora, quando a comunicação é uma comunicação de propósitos elevados, de espíritos mais elevados, o médium relaxa, não precisa ter controlar tanto, porque ele sabe que dali não vão partir movimentos nem ideias desequilibrantes. Então ele relaxa, ele dá mais liberdade para o espírito se comunicar. Quando o médium, perdão, hoje eu estou trocando tudo. Quando o espírito comunicante é ainda desesperado, com raiva, revolta, desequilíbrio, o médium tem que ficar mais atento. Ele vai ter que ter mais controle para evitar que o espírito haja ou tenha uma liberdade excessiva e possa comprometer ali a reunião mediúnica. Por quê? Porque eu não posso deixar que o espírito faça tudo o que ele quer. Senão ele faz a reunião virar uma baderna. Não pode, não pode. Então, médium que deixa fazer isso é médium que deseducado. Não posso bater na mesa, não posso chamar palavrão, não posso gritar, não posso bater nas pessoas, não posso levantar da cadeira e sair andando para lá e para cá. Nada disso, gente. Nada disso. Médium que faz isso é médium deseducado. Médium educado controla, contém, tá? Então, essa fase é para ensinar também o médium a ter controle sobre a comunicação, sobre o espírito que se comunica por intermédio dele. Esse controle também vai depender da necessidade do espírito. Se for para transmitir uma mensagem de cunho instrutivo, incentivador, o médium vai lhe oferecer mais recursos para que ele se exprima, para que ele se exponha a sua ideia, seu pensamento. Se for por sofrimento físico ou moral, o médium vai se resguardar para manter a serenidade e a confiança e evitar desgastes. Se for uma comunicação com cobranças de desafios, demonstração de poder, o médium vai ficar em alerta para lhe cercear a ação se tornar inadequada ou excessiva. Então percebam que o médium ele tem que estar sempre atento. Se a comunicação for uma comunicação assim que exija mais cuidados e atenção, ele tem que ficar em alerta. Ele não pode relaxar e deixar o espírito fazer tudo. Ele tem que estar ali, controlando, se resguardando, em alerta para saber até que ponto ele vai dar liberdade maior ou menor para o espírito, tá? Então, tudo isso ele vai aprendendo nessa fase. Claro que nas outras também, vocês estão vendo que tudo é um processo. E cada fase a gente vai dificultando um pouquinho, trazendo algo novo
para que o aluno vá pouco a pouco ganhando conhecimento e experiência. A natureza do espírito também pode ser identificada pela comparação entre o estado psíquico atual e o identificado na autoanálise que precedeu o exercício. Não tem a autoanálise que nós fazemos lá no início? Veja quais são os seus pensamentos. Como você está pensando? Você está pensando alguma coisa? Como está o seu coração? Como você está se sentindo? Nós não fazemos isso antes de começar a projeção de fluidos? Por quê? Porque ele vai saber exatamente o que é dele. Se ele já estava lá no início sentindo alguma coisa e sente a mesma coisa agora, era dele, do médium, não era do espírito. Mas se lá no início ele estava de uma forma e agora ele passa a sentir-se e mentalizar outras coisas, mostra que é do espírito comunicante. Por isso que o médium tem que se conhecer e por isso que nós vamos seguindo as fases para que o médium ele vá compreendendo. Olha, nós já estamos aí em várias aulas, o médium já veio fazendo as fases anteriores em todas as aulas. Ou seja, ele já se conhece mais, já está mais tranquilo, mais envolvido nos trabalhos, e tudo isso facilita a fase de envolvimento. Na fase do envolvimento, é possível evitar uma comunicação quando não for conveniente. Desconhecedores desse fato, médios em desequilíbrio e sem educação mediúnica, deixam-se facilmente envolver por assédios espirituais em qualquer hora ou lugar, muitas vezes fora do centro espírita. O exercício persistente e cuidadoso através das fases desenvolve o autocontrole, que é a condição básica para a boa prática da faculdade mediúnica. Essas fases todas vão ensinando o médium a ter controle, para que em qualquer momento, em qualquer situação, ele possa controlar a comunicação. Ele só permita a comunicação se ele quiser. Ele controla, ele domina, não o espírito, tá? Nesse caso, ao ser solicitado pelo dirigente encarnado, o guia mediúnico atuará sobre a mente do médium, sobrepondo-lhe os pensamentos. Na verdade, eu não vou já explicar como vai se dar a fase, tá? Mas eu vou falar rapidamente que nós vamos orientar os alunos a pensarem em uma determinada coisa, e enquanto eles pensam uma determinada coisa, os guias mediúnicos vão interferir na mente e na ideia dos alunos. Ou seja, eles vão estar com uma ideia A na cabeça e depois vem entrar uma ideia B. Eles vão perceber que eles querem continuar pensando na ideia A, mas eles têm dificuldade. Por quê? Porque os guias estão ali interferindo com o pensamento deles na mente do aluno. E isso é muito legal, porque eles dizem, Evelyn, é difícil, eu percebia uma força estranha, um pensamento estranho entrando na minha mente, eu querendo pensar uma coisa e a minha mente ia para outro lugar. Então, é uma fase muito legal, os alunos gostam. Por quê? Porque é algo que as pessoas não estão acostumadas a treinar assim. Então, essas fases, elas são muito boas mesmo, para o aluno ir entendendo e vendo como funciona o intercâmbio mediúnico. Então, o guia ele vai atuar sobre a mente do médium, tentando lhe sobrepor pensamentos. Em seguida, envolverá mais profundamente o seu perispírito, ativando o centro de força coronário, o que lhe intensifica os sintomas presentes desde a fase do contato. Então, ele vai atuar sobre o perispírito. Na fase do contato, vocês devem lembrar, já há o contato ali aura-aura. Ou seja, o perispírito do espírito já se conecta ao perispírito do médium. Por isso, os sintomas já ficam mais fortes. Isso vai acontecer aqui. Ele se conecta também perispírito a perispírito. É uma ampliação. Aqui ele está aura-aura e atuando sobre a mente. Na fase do contato, ele estava só aura-aura e não estava atuando sobre a mente. Então, por exemplo, ele vai além de sentir a interferência na mente, ele vai sentir sensações físicas? Vai, porque houve o contato também. Então, ele pode sentir certa pressão na garganta, na região aqui do chakra laríngeo, evoluir para uma alteração do aparelho fonador, porque ele já pode começar a trabalhar aqui,
porque sabe que mais na frente, quando chegar o processo de psicofonia, ele vai utilizar-se da fala. Então, ele utiliza o aparelho fonador do médium. Ele pode sentir um certo adormecimento da língua, dos lábios. Então, conforme a região ativada do cérebro, a mediunidade será de evidência, psicofonia, psicografia ou de audição. Quando nós formos estudar como funciona a mediunidade na parte cerebral, nós vamos ver as partes do cérebro, os lóbulos frontais, enfim, nós vamos ver isso mais lá na frente. Aí vocês vão ver que cada partezinha do cérebro atua sobre um tipo de mediunidade. Se for mediunidade de psicofonia, atua numa determinada parte do cérebro. Se for psicografia, outra. Se for vidência, outra. Então é muito interessante nós entendermos que a espiritualidade é tão perfeita que ela sabe exatamente em que parte do cérebro ela vai atuar para que se desenvolva, para que se abra a possibilidade mediúnica que lhe interessa. Continuando. Considerando-se que a maior parte dos médiuns são psicofônicos, é na fase de envolvimento que se configura o grau de consciência cerebral, maior ou menor exteriorização do seu perispírito, que pode ser numa mediunidade de psicofonia consciente, semiconsciente ou inconsciente. Lembram que quando nós estávamos vendo a psicofonia, que não é incorporação, não é psicofonia, pode ser consciente, semiconsciente ou inconsciente, que eu ainda não vou explicar agora o que acontece, mas só para vocês saberem. Pois é, nessa fase é que nós vamos começar a saber verdadeiramente quem tem ostensividade. Por quê? Porque a comunicação ela se completa quando eu consigo entender a mente do espírito, quando eu consigo entender o que ele está pensando, certo? E é nessa fase aqui que já começa uma interferência mental. O guia não vai tentar interferir no meu pensamento. Se ele está conseguindo interferir e eu capto a interferência, é porque eu estou captando o pensamento dele. Faz sentido? Pois muito bem. Então, essa fase eu já vou saber bem mais a miúde, com mais certeza, os meus alunos, os alunos ali que são psicofônicos ou que têm uma ostensividade. Lembram que eu sempre disse que as fases é que vão nos dar as respostas? Pois muito bem, está aí demonstrado. O médium é sempre responsável pela boa ordem do desempenho mediúnico, mesmo se inconsciente. Aí vocês podem dizer, Evelyn, mas como? Ele tem, mesmo se ele estando inconsciente durante a comunicação, ou seja, o fato dele não lembrar quando ele volta do transe, o perispírito dele está consciente. Durante o transe, o perispírito dele está consciente e é o perispírito dele que doma e controla os excessos do espírito. Quando ele desperta, ele não lembra, mas quando ele estava em transe, o perispírito dele estava consciente, estava controlando. Por isso que o médium é sempre responsável. Evelyn, então aquela desculpa de que eu sou o médium inconsciente, eu não tenho controle, é deseducado. É deseducado, porque é mais difícil. Ok, é mais difícil, mas para médium educado não tem dificuldade, ele controla e controla bem. Tá? Então, o que precisa mesmo é estudo. Aí, vamos lá. O médium é sempre responsável pela boa ordem do desempenho mediúnico, mesmo se inconsciente. Somente com a sua aquiescência ou conivência o comunicante age. Não haverá perda de controle por parte do médium, nem da razão, nem do corpo. A atuação espiritual é limitada, temporária e somente ocorre sob determinadas condições fluídicas do ambiente. Vejam, durante a fase, não precisa ficarem preocupados com isso. O médium não vai perder o controle, nem a razão, nem ficar sem sentir o corpo dele, não vai acontecer nada disso. E lembrem, queridos amigos, nesse momento ainda não entrou o espírito imperfeito, sofredor, só o nosso guia mediúnico. Nós estamos aprendendo todas as fases com o nosso guia mediúnico, com o nosso amigo mediúnico. Tem coisa melhor do que nós estarmos sendo ali orientados, auxiliados pelo nosso guia que vai trabalhar conosco durante toda a nossa existência no trabalho mediúnico? Pô, isso é o máximo, gente. Isso é sensacional. Eu adoro ver como a espiritualidade ajuda. Claro que eles ensinam, por isso que nós estamos aqui ensinando, para que nós possamos utilizar essas fases, porque isso facilita tanto para os dirigentes e para os alunos e para a espiritualidade também.
tá? Então, olha aí como tudo essas fases iniciais, todas com o nosso guia. O aluno não tem nem como ficar com medo, porque ele sabe que ele está acompanhado da melhor companhia possível, certo? Pois é, continuando. Vamos lá. É a partir da fase do envolvimento que é possível identificar quem tem mediunidade ostensiva e quem a possui de forma mais generalizada. Mesmo revelando alguns sintomas físicos nas fases anteriores, várias pessoas não evoluem para a interferência mental. Longe de ser esta uma deficiência ou desvantagem, aqueles que não são médios ostensivos não vão deixar de ter utilidade na reunião mediúnica. Serão médiuns de sustentação, que são chamados também médiuns de apoio, vão para a função de dialogador, vão para a função de dirigente. A reunião mediúnica ela não é só composta de médiuns ostensivos. Se todo mundo for médium ostensivo, não tem um diálogo, porque quem vai dialogar com o médium se não tem um dialogador? Percebem? Então, todas as funções são importantes. Ah, Evelyn, então quer dizer que se eu não tenho ostensividade, eu posso trabalhar em reunião mediúnica? Óbvio, claro que pode, sem problema nenhum, tá? Eu fiquei anos, só na condição de apoio e de dialogador. Há uns 3 anos foi que a ostensividade despertou em mim. E eu era inútil na reunião? De jeito nenhum. Tá? Então não tem esse pensamento. Não é a necessidade de se ter ostensividade para se trabalhar com a mediunidade, de modo algum. Após alguns instantes, não percebendo nenhuma interferência mental, não se deve forçar os alunos. Deve-se exercitar as outras sensibilidades, avaliando os fluidos, a movimentação dos espíritos presentes no ambiente, eventuais variações de temperatura, enfim, as impressões visuais e auditivas que podem ser captadas, porque captar a mente já é mais para o médium ostensivo. Mas os outros, às vezes, não conseguem perceber. Não se frustrem. Nós estamos ali numa descoberta de carismas. Nem todos os carismas são iguais. Todavia, desde o princípio das fases, alguns participantes, mesmo assíduos, dedicados, entusiasmados, não acusam sintomas nos exercícios, o que é perfeitamente compreensível. Sua sensibilidade receptiva pode ser baixa, mas a sua capacidade emissora de pensamentos e sentimentos também precisa e pode ter que ser educada. E Evelyn, eu vou educar como? Durante os exercícios. Durante os exercícios. Por isso que o curso existe, para que nós possamos pouco a pouco ir trabalhando os pontos fracos e pontos fortes dos alunos. Os colaboradores da equipe devem se colocar em pontos da sala que permitam a boa visibilidade dos médiuns, para prestar atenção às suas reações, como alteração de expressão facial, postura, indícios de dificuldade de respiração, taquicardia, tensão. Então, os colaboradores têm que estar atentos, porque nessa fase já há o contato aura a aura, então as sensações físicas vão estar mais fortes e ainda vai ter a interferência mental. Então eu tenho que estar atenta, não é que eu vou interferir, mas se eu perceber alguma dificuldade que possa precisar da minha interferência, o colaborador, o dirigente tem que estar ali para ajudar, certo? Então eu tenho que estar em situações da sala onde eu possa visualizar as pessoas não só de costas, mas pela frente também. Se eu precisar me movimentar um pouquinho para isso, eu me movimento. Ou então eu tenho mais de um colaborador na sala, mas isso essa visão geral tem que ser possível, tá? Permite conhecer os comportamentos individuais durante a fase futura da comunicação. Eu já vou conhecendo os trejeitos de cada aluno, de cada médium, porque cada médium tem uma forma, um jeito particular. E nessa fase eu já vou conhecendo um pouquinho as características individuais dos alunos. Evitar movimentação exagerada e barulhos para não interferirem na concentração e preparo do ambiente. Já estamos falando sobre isso desde as aulas passadas, né? Colaboradores se movimentando sempre com silêncio, com delicadeza, nada de ficar andando para lá e para cá de uma forma a tirar a harmonia e dificultar as percepções dos alunos. Na fase do envolvimento, os sintomas ocorrem no campo mental, claro, porque
Conexão é mente, a interferência do guia é na mente. Embora algumas sensações físicas vão ser sentidas por conta do contato que permanece. Alguns sintomas físicos do contato ficam mais bem caracterizados e revelam o tipo de mediunidade, como psicofonia, psicografia. O que é que ele sente? Um tremor no braço. Aquilo já é um indicativo de que ele vai ter psicografia. Ah, e um zumbido no ouvido, indicativo de audiência. Entendeu? Um bolo na garganta, uma coceira, como se eu quisesse falar alguma coisa. Já é indício de psicofonia. Então, claro que as sensações já vão me direcionar para o tipo de mediunidade que aquele aluno tem. Bom, sensações mais frequentes durante a fase de envolvimento. Distanciamento do corpo, a pessoa percebe que é como se o perispírito dele estivesse se afastando do corpo físico, como se o corpo físico fosse ficando longe, tá? Dele. Pulsação e respiração aceleradas, interferência mental, com desligamento do centro de volição individual. É como se a minha vontade ficasse comprometida. Eu quero pensar A, mas um pensamento B vem na minha mente. Então, é uma interferência mental que nós vamos trabalhar nessa fase, exatamente para conhecer o que é nosso, o que não é. Súbita alteração da vontade, prevalecendo um pensamento diferente, que vai ser o pensamento do espírito comunicante, que vai ser o do guia, tá? Percebem? Percepção mental da situação do espírito, suas sensações, sentimentos e emoções. Nessa fase, eu já tenho condições de perceber não só o pensamento do guia mediúnico, embora a fase seja mais direcionada para a interferência mental, mas eu já vou ter condições de perceber sensações, sentimentos e emoções, porque a minha aura já vai estar em contato com a aura do espírito. Então, eu já vou percebê-lo como um todo, de forma mais completa. Emoções, sentimentos, sensações e pensamentos, tá? Sobreposição da vibração perispiritual do espírito, adequando-se à do médium e estabelecendo uma sintonia com todo o seu organismo. Então, muitas vezes eu posso sentir toda uma vibração no meu corpo completo, no meu corpo inteiro, não só em algumas partes do meu corpo, mas em tudo, em função dessa sobreposição do espírito, do perispírito, do nosso guia com o nosso, tá? Então, isso pode acontecer também durante essa fase. Evelyn, eu vou sentir todos esses sintomas, todas essas sensações? Não. Nós estamos aqui trazendo as mais comuns. Podem surgir outras? Claro que sim, com certeza podem, tá? Meus amores, nós vamos finalizando com esse slide, tá bom? Aqui realmente sobre o tocante o que se pode sentir. Na próxima aula, o que nós vamos ver na próxima aula? A condução da fase. Como o dirigente, como o colaborador vai orientar o espírito, o guia mediúnico de cada um a interferir no pensamento, como vai ser isso na próxima aula, tá? Para que vocês possam ir aí pouco a pouco entendendo de forma muito gradual as fases. Ressaltando que não é porque eu estou parando a aula agora, que eu não estou iniciando a condução da fase, vou deixar para a próxima aula, que na prática o professor, o dirigente vai parar aqui. Não. A fase do envolvimento ela é completa. O instrutor entende a fase toda completa, faz a fase completa na primeira aula, faz a fase completa na segunda aula, tá? Eu tô parando porque eu tô ensinando para vocês. Eu tô dividindo a fase em duas para vocês entenderem, mas é claro que se vai fazer a fase completa nas duas aulas. Perfeito? Meus amores, o meu muito obrigada. Vocês já sabem que eu coloco aqui sempre no último slide as nossas redes sociais, os nossos canais de comunicação. Se você já nos conhece no YouTube, que maravilha, se inscreva, divulgue o nosso YouTube e os nossos cursos para outras pessoas, isso é importante para nós. Nós falamos que nós precisamos disso e realmente isso faz com que os nossos cursos sejam mais visualizados, nós sejamos mais...
é como se nós tivéssemos determinadas vantagens a mais, os nossos vídeos são mais divulgados, quando eles têm maiores comentários, maiores visualizações e mais pessoas nós conseguimos atingir e mais pessoas são ajudadas. Então, nós estamos aqui tentando, claro, levar a doutrina para outras pessoas e vocês podem nos ajudar de alguma forma, certamente. O nosso Instagram, se inscrevam no nosso Instagram, sigam o nosso Instagram, nós trazemos diariamente mensagens, nós fazemos sempre informações dos nossos cursos, divulgando, interagindo com vocês, as nossas lives são também pelo Instagram, então vale a pena, se você tem Instagram, também você nos seguir no Instagram. Nosso canal do Telegram também, para que você possa receber as pétalas do Espiritismo, nossos estudos de áudio são todos no canal do Telegram. Então, se você quer estudar, por exemplo, o Livro dos Espíritos, que é o estudo que nós fazemos diariamente em áudio, é no canal do Conhecendo, lá no Telegram. E tá aí também o nosso endereço, além de ter acesso às nossas novidades que nós vamos postando lá também. O nosso portal, que é o nosso site, onde você acessa todo o material dos cursos, os slides, as apostilas, as fichas de sintomas, todo o material de todos os cursos, não só do curso de mediunidade, mas todos, você acessa lá. Além de você acessar a nossa loja virtual. Então, todos os livros que nós já lançamos estão lá para venda. Se você comprar no site, você vai ganhar com uma dedicatória nossa. E você ajuda também o Conhecendo o Espiritismo. E eu quero só reforçar não, que eu nunca disse isso, mas eu vou dizer, que eu acho importante. Qualquer centavo que entra dentro do Conhecendo o Espiritismo não vai para o bolso pessoal de ninguém do Conhecendo o Espiritismo. Não entra um centavo no meu bolso daquilo que nós adquirimos com Conhecendo o Espiritismo. Tudo reverte para o projeto, para que eu possa fazer mais vídeos, para que eu possa comprar equipamentos, para que eu possa tentar, por exemplo, fazer projetos de doação para outras pessoas que necessitam. Enfim, o dinheiro é sempre utilizado para o projeto, não para mim. Eu, graças a Deus, Papai do Céu, deixou isso muito claro, que eu não tenho e nem devo viver do dinheiro que eventualmente eu receba desse trabalho. Qualquer centavo tem que reverter para o projeto, para ampliar o projeto, de modo que mais pessoas possam conhecer a doutrina espírita. Então eu faço essa ressalva, porque algumas pessoas podem dizer: a Evelyn está vendendo os livros dela porque ela quer ficar rica ganhando livro, vendendo livro. Não, isso não é verdade, porque eu não uso esse dinheiro para mim, é só para o projeto. Então, quanto mais livros, por exemplo, nós vendemos, nós conseguimos fazer mais projetos, mais coisas dentro do projeto, que nada é sem realmente... A gente não tem condições de trabalhar sempre sem recursos, porque para eu ter um programa que eu possa entrar em várias redes simultaneamente, a gente paga dinheiro mensal, para que eu tenha um equipamento bom, uma câmera boa, um áudio bom, são microfones, são câmeras, nada disso é de graça, meus amores. Então, como é que nós vamos mantendo isso? Com o dinheiro que o próprio projeto arrecada, tá? Nosso e-mail aí à disposição, nosso WhatsApp e Telegram também para você à disposição, caso você queira tirar dúvidas conosco. Ok, meus amores? Um grande beijo, amo vocês, muito obrigada pela confiança e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Tchau!